senador Álvaro Dias, senadores, senadoras, coincidentemente, aqui, os senadores da região Nordeste celebraram esta conquista como uma espécie de revolução do bem para a sofrida população rural daquela região. Sofrida por seca, por dificuldades, infraestrutura, e são sempre os bravos. Os nordestinos são os bravos por enfrentar essas vicissitudes e essas dificuldades e essas barreiras, às vezes, intransponíveis. E hoje, nessa grande conquista, nessa vitória para os nordestinos, que tem aqui um papel relevante o deputado Júlio César, do Piauí, e que todos os senadores trataram com igual valor e relevância o que foi decidido na MP 733, que trata da dívida, da renegociação da dívida dos produtores rurais da região Nordeste, da região Norte, onde existe ainda a política dos chamados fundos constitucionais. Senador Fernando Bezerra, senador Eumano Ferrer, nosso senador da Paraíba, aqui representando muito bem esse estado, nosso senador também da Bahia, Roberto Muniz. Hoje, para nós gaúchos, é a Revolução Farroupilha. Hoje é o 20 de setembro, é uma data, e os senhores certamente já viram na região dos seus estados um CTG funcionando. Tem CTG na Bahia, tem CTG na Paraíba, tem CTG no Rio Grande do Norte, tem CTG no Piauí, em todos os lugares, em Pernambuco, em tudo que é lugar. O gaúcho se espalha e vai levando a sua cultura. A nossa bandeira tricolor, amarela, verde e vermelha, diz que as palavras fortes são liberdade, igualdade e humanidade. E o que nós decidimos aqui teve a ver muito com humanidade, muito a ver com humanidade. E esse sentimento nos une, deputado Júlio César, e quero homenagear toda a bancada do Nordeste aqui, pelo que fez. Aqui estão agora os senadores que eu já mencionei, e também queria homenagear, para que não reclame o senador Flecha Ribeiro, os senadores da região Norte. Mas quero, senador Álvaro Dias, por uma questão de justiça, até do esforço feito pelo deputado Júlio César, essa medida provisória, ela tem dois eixos. O eixo que trata dos fundos constitucionais e que trata e atende região Norte e Nordeste, mas muito mais o Nordeste pela amplitude, pelo universo de trabalhadores, pelo número de pequenos trabalhadores, e que representam um volume, como me lembrou o senador Fernando Bezerra, 8 bilhões de reais. 8 bilhões. Pois bem, mas existe um outro eixo dessa medida provisória, que atende o Brasil inteiro, senador Álvaro Dias, inclusive o seu Paraná, Santa Catarina do senador Dário Berger, também o meu Rio Grande do Sul. Acabo de falar agora, neste minuto, com o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG, vinculada à CONTAG, Carlos Joel da Silva, e me disse que esta medida provisória era inadiável, fundamental, e muitos estavam trazendo as suas pequenas propriedades penhoradas na execução judicial de uma dívida. Essas que estão no Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Sudeste, referem-se à dívida ativa da União, a DAO, a famosa DAO. Mas esse valor é maior do que aquele valor para o Nordeste. 16 bilhões, senador Júlio César. Então, senador Álvaro Dias, nós da região Sul também e da região Sudeste, fomos sim, os produtores foram beneficiados. E essa decisão tomada por esta casa, aqui pelo Senado, depois de ter apreciado lá na Câmara dos Deputados, pelo trabalho intenso. Eu falo de novo no deputado Júlio César, porque realmente, como disse o nosso querido ministro Garibaldi Alves, foi um mentor que começou a trabalhar em torno desse assunto que era necessário e inadiável. Então, nós todos aqui estamos celebrando essa conquista pela relevância social que tem.
E, de fato, o problema do êxodo rural está se dando na medida que não conseguem os pequenos agricultores a saírem da sua situação. Eu sou presidente, com muita honra, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e, por isso, eu tenho em conta a relevância que esse tema tem. E hoje, diante de um cenário de globalização, de conquistas, claro que a região sul tem um preparo tecnológico, tem um clima mais favorável, clima temperado, chove, mas já estamos enfrentando também algumas regiões seca, ou excesso de chuva, ou mudança climática que impacta também na produção. Tivemos uma queda na produção do arroz do ano passado porque houve chuva excessiva na hora da colheita. Ou tivemos geadas e granizo fora de época que impactou na produção de maçã, de kiwi, de uvas, e que houve uma redução muito dramática na produção desses produtos e, portanto, uma queda na sua receita. E o que eles clamam hoje? Para que haja o subsídio ao seguro rural para essa produção, porque ela é muito mais fragilizada. Ela não é uma produção que tenha o apoio das instituições, ela não tem o volume e a relevância econômica que possa garantir um sistema. Por isso estamos discutindo na nossa comissão também um sistema de seguro que dê a garantia da renda para esses produtores. Então, eles estão lutando muito para que a subvenção ao seguro seja mantida para eles que perderam no ano passado em função dos recursos orçamentários. Mas eu penso que é uma união que se faz do Brasil inteiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do meu estado, de Santa Catarina, do Paraná, de toda a região sudeste e do Nordeste, que irmanados aqui por uma causa justa, que é a causa da dívida dos pequenos agricultores, está sendo resolvida, foi resolvida hoje, senador Álvaro Dias, e aí eu fui socorrida pelo deputado Júlio César, lá do Piauí, e pelos senadores da região Nordeste. Então, eu quero aqui me somar a essa iniciativa, lembrando os fatos heróicos da Revolução Farroupilha, porque hoje é feriado no meu estado, no Rio Grande do Sul, e também porque isso tem um significado extraordinário para a história gaúcha. Uma revolução que nós perdemos, mas celebramos como se nós tivéssemos ganho todas as guerras. E é assim que os gaúchos reagem diante das dificuldades de lutar muito. Quero também, uma última homenagem aos nordestinos, dizer que quando jornalista, as pessoas vinham, mas por que a gente não consegue no Rio Grande do Sul algumas coisas? Gaúcho é, por natureza, um litigante. Nós somos litigantes. Na área da saúde, 60% da saúde é judicializada, porque o gaúcho é um litigante, ele luta pelos seus direitos. E, politicamente, o que eu fazia a comparação? No Nordeste, senador Álvaro Dias, no Nordeste não tem partido. O partido é o partido do Nordeste. E aqui se viu a oposição e a situação em relação ao governo de hoje. O que se viu aqui foi que essa tese que eu esposo há muito tempo, que o Nordeste é o partido do Nordeste, é o partido da região, que mesmo os oposicionistas, adversários do governo Temer, foram aqui, todos se curvaram ante a necessidade regional da relevância social que a medida provisória 733 teve no destino e na solução. Portanto, é com muita alegria que eu digo, de fato, o Nordeste continua dando uma lição de como agir politicamente em defesa dos seus interesses. E nós, no Rio Grande do Sul, mesmo sendo litigantes, também sabemos lutar pelos nossos direitos. É por isso que uma senadora do Rio Grande chega à tribuna para dizer que essa união e essa unidade nacional é muito importante para a nossa vida e para a política brasileira. Muito obrigada, senador Álvaro Dias.